foi-se embora, o tempo para mim parou. O passado foi com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, os dias para mim são anos. Recordação é saudade, recordação é saudade, saudades são dos Obrigado por terem visto o programa e então até à próxima semana. Obrigado. Tive a mesma ideia, meu fogo. Bom, boa noite. Obviamente que as pessoas que já sabem qual é o tema perceberão a razão desta piada absolutamente idiota, porque hoje, como tínhamos falado no programa anterior, o programa 3 Graus de Caraquice, com André Oliveira, Gabriel Martins e Pedro Moura, boa noite. Hoje vamos fazer, é ligeiramente diferente, apesar de ser eu a fazer a apresentação. Digamos que o tema não é presidido por mim nem por nenhum de nós, porque nós decidimos ir assistir a um filme juntos, ou seja, em vez de falarmos de uma banda desenhada, vamos falar de um filme. Esse filme é o Tenet, ou Tenet, em latim, do Christopher Nolan, e vamos tentar falar de aspectos que têm a ver sobretudo com a narrativa, ou seja, obviamente que quando nós estamos a falar de uma obra de cinema, todos os elementos são importantes na elegância daquilo que nos é apresentado, seja a música, a cenografia, a fotografia, etc. Nós temos alguma educação para podermos falar de algumas dessas dimensões, mas obviamente que o nosso forte será a questão da narrativa, a construção da história, a construção dos personagens, etc. Nós estamos a cair... É uma dimensão que nos poderão acusar, que é, afinal, o nosso interesse é falar de banda desenhada, e ao falar de algo diferente, como um filme de cinema, fomos logo escolher um filme, um blockbuster, não é? Porque, obviamente, nós sabemos que este tipo de filmes leva a muito mais discussões passionais na comunidade associada às culturas populares e até às redes sociais. Muito menos pessoas estarão a falar do último filme do Carlos Reigadas ou um filme qualquer de verdadeiramente art house. Mas o Christopher Nolan tem esta dimensão bastante curiosa, que é um autor de Hollywood, é uma pessoa que trabalha dentro dos quadros financeiros da grande indústria cinematográfica global. Aliás, o próprio filme espelha isso e espero ter a oportunidade de dizermos como, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que mantém alguma autonomia autoral, nomeadamente o dito Final Cut, não é? Mas também a questão de ser ele a escrever, a dirigir a produção com a sua mulher, etc. Bom, uma das coisas que aconteceu, não vou dizer quem destas pessoas, nós fomos ver o filme ao cinema, mas uma das pessoas fez uma pergunta, mal saímos do cinema, que eu fico sempre com uma grande dificuldade em responder, que é: então, gostaram do filme? E eu não consigo responder muito bem a essa pergunta, porque o gostar é uma coisa epidérmica, que é uma resposta muitas vezes imediata, física até, de excitação de ver o filme, mas isso não significa que seja uma apreciação idêntica depois quando nós começamos a pensar sobre o filme, a lidar com os seus conceitos, etc. Portanto, esta é uma pergunta que eu acho um bocadinho mal colocada, não é muito elegante, mas eu começava a perguntar ao André e ao Gabriel: gostaram do filme? É possível que quem tenha feito essa pergunta, é possível que tenha sido eu, porque eu tenho muito essa tendência. Olha, para já gostei muito de ter ido ao cinema. Já não ia, se calhar, desde fevereiro deste ano. Pouca gente, muitíssimo pouca gente. Dentro da pouca gente, nós, os três, não é? Mas, pronto, foi bom regressar. E em relação ao filme, é daqueles filmes que eu tive boa parte do filme sem perceber grande coisa do que se estava a passar, não é? Mas eu se calhar, há aqui duas coisas que eu acho que entram um bocadinho em conflito, que é: o filme de facto tem conceitos que não são fáceis de acompanhar, pelo menos para mim ou para alguém que tenha poucas noções
física ou de algumas noções do espaço-tempo e de algumas dessas teorias eu não domino e, portanto, é-me difícil absorver algumas das coisas que eles me estão a dizer. E isso compõe-se com momentos de exposição. Portanto, em relação do storytelling, aquilo que eu senti foi que o Nolan tem um bocado disto em alguns dos filmes dele. Interstellar tem um bocado disto no Inception, que é coisas novas, coisas assim que dão alguma luta, alguns conceitos que dão luta, e ele, para certificar que as pessoas têm as ferramentas necessárias para verem o filme, né, para acompanharem a história, tem que colocar lá alguma exposição. Mas aqui isto está tudo um bocadinho elevado à máxima potência, parece que há uma barra de volume e ele pôs tudo um bocadinho no máximo. O filme tem momentos muito bons, eu vou gostar de rever o filme e se calhar, este filme se calhar até deveria ser visto mais de 2, 3 vezes, digo eu, porque realmente há ali momentos que eu percebi que são muito bons, ainda não sei até que ponto se calhar é que são, mas acho que o filme tem alguns problemas, nomeadamente isto, eu já não conseguia ver. Nós na banda desenhada às vezes há maneiras de contarmos a história jogando com aquilo que mostramos e com aquilo que dizemos, não é? Nem sempre estamos o narrador nunca está a dizer e agora fulano tal está a sair do autocarro, olha para a esquerda, há ali uma pessoa que é suspeita, será o vilão? Vamos ver. Isto não acontece, não é? Nós usamos a narração para complementar aquilo que está a ser visto. E eu já não conseguia mais. Há um artifício narrativo que o Nolan usa bastante, que há uma conversa, e para não ser aborrecido, porque esta conversa, eu já não conseguia ouvir mais perguntas e respostas. Não sei o quê, a minha mãe, a tua mãe? Sim. Então e quando? Ontem. Ontem quando? Amanhã. E isto ao longo de arrastar-se, não é? Mas depois, para não ser sempre as duas pessoas ou três a falarem na mesma localização, ele vai mostrando outros cenários, ou seja, mostra-se as coisas estão a acontecer, mas a conversa é sempre a mesma. Isto é um artifício narrativo que ele usa bastante e nós temos momentos longuíssimos disto. E o que aborrece muito e ao mesmo tempo é um ping-pong de palavras tão frenético que um gajo está a tentar absorver coisas que lhe está a ser difícil de dominar e estamos sempre nesta do para aqui, para ali, para aqui, para ali, para aqui, para ali. Eu achei um bocado complicado às vezes de acompanhar a história nesse sentido. Eu não vou alongar muito mais, vou passar ao Gabriel, porque eu acho que isto é porreiro, é a gente ir jogando a bola uns para os outros, porque eu tenho mais coisas a dizer, mas assim só de repente isto levou-me um bocadinho ao desespero, estes momentos de exposição e às vezes de sobre-explicação, porque o Gabriel já tinha falado sobre isso, não sei se foi no programa ou fora do programa, que ele às vezes tenta, o Nolan às vezes tenta explicar demasiado as coisas. E houve lá um momento que eu achei paradigmático, que pronto, isto é spoilers, não é? Não vale a pena estar a referir, como é óbvio, em que a mulher está, não sei o que, isto vai acontecer, vão morrer todos, incluindo o meu filho. Quase que foi ela aproximar-se da câmara de atenção que, quando eu digo todos, eu estou a pensar, está bem, a gente percebe-se, vão morrer todos o teu filho, não é preciso reforçar. Enfim, isto aqui irritou-me particularmente, está bem, pronto, ok, a gente consegue fazer essa viagem. Ok. Gabriel, desculpa. Não, fogo, à vontade. Se calhar falar um bocadinho só do Christopher Nolan muito rápido, que é um realizador que pronto, alcançou um certo estatuto. Eu pronto, não estou muito a par da opinião popular em relação ao Tenet, mas lembro-me quando foi o Inception e o Interstellar, o Nolan tem uma legião enorme de fãs, depois tem outro grupo de pessoas obviamente que não gosta, como acontece sempre a pessoas que atingem um bocado este estatuto. Digam-me só se me estão a ouvir bem, que eu agora deixei de vos ouvir. Sim. Okay. Sim. Ok, desculpem lá. Obrigado. Dito isto, eu acho que... Exato. Dito isto, eu imagino, e gabo o Nolan neste sentido, que imagino outra pessoa a apresentar ideias para estes filmes num estúdio, né? Nomeadamente o do Tenet, e em que os produtores diriam o que é que este tipo está aqui a dizer e a falar. Eu não percebi nada de como é que a narrativa se vai desenrolar ou não. Mas ele, pronto, com o seu estatuto, com o dinheiro que faz,
Acho que tem carta branca um bocado para fazer o que quiser. Sobre a dificuldade narrativa ou não, eu vou deixar o Pedro falar, que eu sei que ele tem ali muita coisa acumulada que vai querer despejar cá para fora. Portanto, vou-me só focar numa coisa que é o Tenet e a história do Tenet. É engraçado, tem tudo em termos dos temas com que mexe para eu gostar, que eu gosto particularmente deste lado de mexer com as leis do tempo, portanto, e de certa forma o Tenet é um filme sobre, podemos dizer, viagens no tempo, ainda que seja distinto dos outros. E em termos dos conceitos com que ele mexe, e que podem ser conceitos mais complexos, a forma como que nós apreendemos o tempo, não é? Portanto, numa direção linear, e ele brinca como se o tempo se propagasse na direção oposta, não é? Há uma teoria, aliás, de que o universo, quando o Big Bang expande, nós apreendemos o tempo numa direção, quando o Big Bang se contrair no fim, iremos, se calhar, apreender na direção oposta. Eu acho que foi o filme Mr. Nobody que mexeu um bocadinho com isso, pelo menos na minha interpretação do filme. Mas focando no Tenet, dito isto, eu olharia para a premissa. Eu gosto de cinema mainstream, eu gosto de cinema de ação, de diversão, não tenho qualquer tipo de preconceito ou problemas com isso. Portanto, dito assim, tinha tudo para eu gostar. Eu não fui fã do Tenet, acho que já acuso algumas coisas que o André disse, alguns problemas do Christopher Nolan que se têm vindo, se calhar, a acentuar com o tempo. A excessiva exposição, as cenas de exposição, que muitas vezes poderia ser o filme a contar a história de outra forma, deixar a excessiva explicação, não é? No Inception eu já não aguentava quando eles me vinham explicar com a regra dos sonhos outra vez, eu já percebi. E depois temos filmes que podem mexer com conceitos mais complexos, como o Inception ou o Tenet, mas a verdade é que eu noto este tipo de defeito noutros, como por exemplo o último Batman dele. A dada altura, para nós percebermos a importância daquela personagem que vai ser o Robin, da missão, eu acho que o Batman repete-se demais, acaba por ser demais, acaba por ser cansativo. E depois é o que o André disse, tu citaste aquele diálogo, e eu acho que os diálogos não são propriamente fortes neste filme. Acho que as personagens nem sempre são convincentes, culpa também dos diálogos, não só da representação, e aquilo a dada altura eu deixo de me importar. Não estou muito investido na história, sinto que não estou investido na história, não estou investido nas personagens, e é isso que acho que me dá mais pena. Gostei, no entanto, da personagem do Pattinson. Falámos um bocadinho do Robert Pattinson, que acho que é um ator interessante, tem feito escolhas interessantes, tem trabalhado com o David Cronenberg, Pedro, também falámos isso, e a personagem dele até acho que está bastante bem, está interessante, é uma personagem que eu não me importava de ver mais sobre ela. Mas de uma forma geral eu diria que foi um bocado uma desilusão, e acreditem que eu gostaria de ter adorado o filme. Há filmes do Christopher Nolan que eu gosto bastante, um deles é o Batman, o segundo, com o Heath Ledger, que estávamos a falar antes do programa. O Heath Ledger como Joker e o Aaron Eckhart como Two-Face acho que dão ali uma boa força ao filme, e acho que tem ali muito do que é o Christopher Nolan, do que é o cinema dele, mas que eu acho que funciona melhor do que, por exemplo, neste. Só para terminar, eu acho que o único filme em que desculpe tanta exposição ao Christopher Nolan é o Memento, porque a personagem principal esquece realmente tudo, portanto faz sentido que esteja constantemente a explicar as mesmas coisas. Portanto, agora passava a palavra ao Pedro. Eu se calhar, realmente, como qualquer outro texto, mas sobretudo estes filmes, obviamente que há muitas coisas que nós podemos pegar. Já existem, o que não falta são vídeos a explicar, a falar dos easter eggs, de teorias que um é filho do outro e que são sequelas dos filmes e não sei o quê, aquelas tretas todas. Eu sinceramente há muitas dessas culturas, digamos assim, irritam-me, sobretudo essa ideia da sequela, porque parece de pessoas que não são capazes de viver contextos isolados. Parece que tem tudo que ser uma série, ou um metaverso, ou uma coisa qualquer assim. É típico, porque isso é uma alimentação típica da cultura de consumo capitalista, de ter as coisas organizadas de uma determinada maneira, mas dizem muito pouco sobre a arte. Depois há outra questão que eu se calhar vos queria colocar, que é esta coisa de gostava de ver o filme outra vez e não sei o quê. E é uma coisa que eu luto sistematicamente, mas que eu não tenho resposta, que é, se uma obra de arte, seja ela qual for, pode ser um romance, pode ser uma poesia, pode ser uma instalação artística, pode ser um filme, que é, se esse texto deve ser claro, compreensivo, logo numa primeira leitura,
ou se ele exige uma segunda leitura, se isso é sinal de fraqueza. Eu não tenho resposta para isso, porque obviamente há textos, por exemplo, aos quais nós somos obrigados a voltar, até por nós próprios como leitores. Quando eu digo leitores, obviamente que isto adapta-se a qualquer coisa, não é? Eu, quando tenho 12 anos, leio um determinado livro, obviamente que não vou aproveitar as coisas desse livro da mesma maneira que vou quando for um adulto. Porém, há coisas que, quando for ler como adulto, já não vou aproveitar como nessa primeira leitura da juventude. Porque existem vários tipos de prazeres e de relações. Eu diria que, enquanto juízo de valor geral, que se me perguntarem, gostaste do filme? A minha resposta é, enquanto eu estava sentado no cinema, claro que sim. Porque o Christopher Nolan é, de facto, um realizador ótimo em termos técnicos. Ele sabe fazer filmes ultra excitantes e tudo concorre para isso. A música, a forma de editar o filme, aquilo que está a acontecer. E nós até suspendemos a necessidade de compreender as coisas em nome de aproveitarmos simplesmente a ação. Eu acho que o último, eu penso que vi todos os filmes dele, penso que sim, vi todos os filmes dele mesmo no cinema. O Memento foi ver ao cinema, o filme com o Al Pacino, não me lembro do nome, Insomnia também fui ver ao cinema. Curiosamente fui ver sem saber que era dele, portanto, foi numa altura que ainda o nome do realizador não estava na cabeça. Não é tão parecido com este, é um bocadinho diferente e mais contido. Mas, por exemplo, é um remake, é verdade. E é um remake. Mas eu posso dizer que, por exemplo, o Dunkirk, que é um filme que eu posso depois ver de uma determinada maneira, mas é um filme que eu estava, como se diz em inglês, on the edge of my seat. Eu estava assim mesmo. E ainda bem que eu não tenho problemas coronários, porque eu imagino que se tivesse, tinha-me dado um badagaio qualquer durante o Dunkirk. E este filme, lá está, tem todos os ingredientes clássicos, muito bem feitos, e depois elevados até 11, de um heist international spy movie, não é? Quer dizer, fatos muito bons, grandes cenários, gajos com ar super cool, cenas de ação muito bem feitas, uma mulher deslumbrante, tem todas essas coisas. Agora, lá está. Se calhar o problema é que aquilo é um duchesse, um gajo come o duchesse e, que bom, depois levanta-se e, isto foi açúcar a mais e não me alimentou assim tanto. Agora, há uma coisa que eu acho piada, que eu via acontecer também com o filme do Interstellar. E eu não quero fazer mais inteligente do que eu sou, porque não sou, mas eu fico sempre muito surpreendido com as pessoas que dizem não percebi nada. Fiquei com a cabeça E, sinceramente, sabe o que é que me lembra? É a minha experiência, e agora vou falar da minha experiência, de professor, exato, a teoria e tudo, professor de línguas, e sobretudo de língua portuguesa como língua estrangeira. E há dois tipos de alunos. Há um aluno que ouve o português, frase simples, imagina, olá, eu sou o Pedro, como é que te chamas? E há uma pessoa que diz logo, eu não percebo nada, eu nunca vou aprender esta língua, não vou perceber. Esta pessoa vai ter imensa dificuldade em aprender. Porquê? Porque ela está a criar um obstáculo imediatamente e coloca o obstáculo à frente de tudo. Ou seja, escuda-se, coloca um escudo com aquilo que não compreende. Enquanto que a outra pessoa que não está a perceber tudo, mas ouve e vê a apontar e diz, eu sou o Pedro. E eu percebo, não, tu não és o Pedro. Tu tens de ser eu sou o João, ou seja o que for. E eu acho que muitas vezes eu vejo pessoas que enfrentam estas questões que, curiosamente, qualquer pessoa que leia um mínimo, por exemplo, esse livro do Stephen Hawking ou outra coisa qualquer de divulgação popular de ciência, é muito básico. E mais, e quer o Interstellar, quer este filme, inventam tretas que não fazem sentido nenhum. Quer dizer, qualquer compreensão, espera aí, não é isto, os que os gajos estão a dizer não é o que significa a palavra, como a entropia, por exemplo, a entropia está ao contrário. Eu acho que tu não sabes o que é que essa palavra quer dizer para utilizar dessa maneira. Mas tudo bem. O Interstellar tem muito rigor científico. Só não tem. Isso é... Sim, está bem. Tem muito rigor científico, certo? Não estou a falar do fim. O gajo entra no IKEA, do outro lado do... Eu não estou a falar do... está uma loja do IKEA. Eu não estou a falar do fim. O final é onde o filme se permite uma liberdade criativa. Nem estou a defender
nem estou a defender Sim. o Interstellar, ok? Mas até lá, ok? Mas eu estou só a falar desse argumento, que é, obviamente que todos os filmes partem de um pressuposto que parece alguma coisa interessante e depois passa para a fantasia. E, pá, O Regresso ao Futuro é um filme espetacular, não é? Não é? É um filme espetacular. O fluxo ao capacitor precisa de não sei quantos... 1 gigawatt! Ou seja lá o que for. Pá, não interessa. Eu adoro, ainda gosto do Guerra das Estrelas e são gajos com um feixe de luz a terminar e explosões no espaço. Outro dia alguém me disse que não gostava do Last Jedi porque cientificamente não estava correto. E eu, a sério, chegaste lá no Last Jedi, no 8º filme da Guerra das Estrelas, não há rigor científico. Epá. A cena da Leia a voar foi a gota d'água. Agora, mas aquilo é mais fantasia do que ficção científica. A Guerra das Estrelas é uma space opera. Por isso é que eu não fico muito preso com a questão de será que isto faz sentido? O que é que interessa, meu? São gajos à porrada a tirar socos em vez de dar socos e não sei o quê. Porque se um gajo começa a ir para essa lógica, lá está. Por exemplo, eu não gosto nada de filmes de zombies e a razão é uma razão lógica. É porque eu penso demasiado que os zombies não fazem sentido. Mas depois vou ver um filme de um adolescente mordido por uma aranha radioativa e não digo nada. E digo, está bem, faz todo sentido. É uma questão de gosto. Portanto, suspensa de descrença, não é assim a expressão? Claro, suspensão da descrença. Isso fazemos todos. Agora, o meu problema é, eu de facto não me parece que este seja o melhor filme do Christopher Nolan. E há outra coisa, ele é um apaixonado por... isto é outra coisa. No momento em que nós entendemos a estrutura da história, a história é relativamente simples. Ou seja, reparem, isto porque há outra coisa muito curiosa, que eu vejo muitas vezes, o Nolan cria histórias não lineares. Não, peço desculpa, ele cria histórias lineares que têm uma estrutura complexa, virada sobre si mesma, que faz um espelho, etc., tem vários níveis. Mas, por exemplo, no Inception, ao contrário, qual é a diferença? É o mesmo, exatamente. É o mesmo que dizer a frase, o João comeu um bolo e o bolo foi comido pelo João. Quase, não é bem isso. Mas concordo quase contigo. a mesma coisa. Porque se um gajo quer ver filmes não lineares, vai ver um filme do Parage da Nova, ou vai ver um filme do Alain René, o ano passado em Marimbado. E sim, são filmes não lineares em que não há uma resolução possível. Há mesmo uma palavra por isso, em crítica literária. Ora bem, em crítica literária chamamos a isso uma metalapse. Lá está, que é mesmo uma desagregação dos elementos da narrativa que nos impedem de conseguir juntar as peças novamente. Ora, no Nolan, pode ser um puzzle complicado. Aliás, há mesmo um livro chamado Puzzle Movies e que fala muito do Inception, mas é um puzzle, ou seja, o puzzle, tu abres o puzzle e dizes, grande complicação, mas dedica-te lá aí umas horas. Acabei o puzzle, não é? O puzzle está feito. Portanto, não é propriamente uma coisa... É um puzzle. Um puzzle resolve-se. Pode ser difícil, pode ser não difícil. Eu até acho que o Nolan tem essa preocupação e daí também repetir-se tanto. Eu acho que ele tem medo que as pessoas não percebam os filmes, então ele até abusa, acho eu, desse lado. Exato. Por exemplo, este filme, é verdade. Eu vi o filme e percebi a estrutura do que ele queria. É óbvio que depois há pequenos momentos em que, agora eu percebi que o Neil, a personagem do Robert Pattinson, volta para trás. Certo, e depois, obviamente, que eu se calhar agora a fazer as contas digo, mas ele entrou para a máquina, mas depois e chega a um ponto e perdi-me. Claro, perdi-me porquê? Porque só vi o filme uma vez e é preciso juntar. Mas eu acredito que com uma segunda, uma terceira vez, ou desenhar esquemas, e já na net já estão esses esquemas, nós vamos perceber. O Inception é muito básico. 10, só. Acabou. E o filme é linear. Este filme também. Há um espião, evita o fim do mundo e fica com a rapariga no fim. Está-se bem. Não é? Tem uma estrutura mais complexa, mas no fim do dia é isso. Sorry, já voltamos a outras coisas. A cena principal acaba por ser essa, claro. Depois ele joga com a questão de... Pronto, para quem está a ouvir e não viu o filme, se calhar também não era boa ideia estar a ouvir, se quiserem não saber nada sobre o filme. Mas pronto, temos, a dada altura, ele faz... Portanto, temos uma realidade como a nossa, em que estamos a percepcionar o tempo numa direção. Depois temos outra... em que é ao contrário, e depois temos pessoas invertidas em cada uma, e aquilo a dada altura é uma ramboia, não é? Mas estávamos a falar estamos a falar da estrutura narrativa, mas há outros elementos... Agora, desculpem, nada disso,
para chatear um bocado o Pedro na questão da suspensão da descrença, nada disso faz com que eu finja que apanhei um parafuso e ele vem para a mão. Eu acho que é diferente, é um conceito um bocado diferente quando eles explicam da entropia invertida. Mas pronto. Diz, mas há outras coisas. Por exemplo, o protagonista, que é o John David Washington, não é? John David Washington, é o filho do Denzel. Eu gostei de ver Black Klansman, e aqui não gostei muito. Eu acho que também não é um papel fácil para ele, porque naqueles momentos que estávamos a falar há pouco daqueles diálogos que ele faz as perguntas que o Nolan quer que a gente esteja a fazer, que é para poder dar as respostas, é muito difícil um gajo fazer um bom papel nesses momentos. É sempre muito artificial, ele e os outros atores. Eu acho que a melhor personagem é a mesma do Robert Pattinson. Epá, e o russo, o Kenneth Branagh, epá, por amor de Deus, isso é, quando o gajo aparecia, eu não sei como é que ele não aparecia com um daqueles chapéus a saco a fazer a dança, epá, porque aquele personagem mais estereotipada, com aquela maneira de falar assim, epá, que muito aquele russo martelado, agora fazes de russo, está bem, eu fazer de russo, epá, não faz qualquer tipo de sentido. Pá, achei mesmo fraco. Isso era mais um açoriano. Sim, exato. É uma mistura, é um açoriano russo. Mas depois não é só, porque depois há outras personagens que me parecem também estereótipos, tipo o gajo que é o enforcer do mal, não é? Que é tipo, parece o gajo da família Adams, não é? Que é o Lurch, que era, também é. Este é o top, o guarda-costas top do gajo. Alto, careca, cara de mau, não sei o que, pá, está bem. É um bocado desanimador este tipo de cena. Pá, depois acho que o filme também não está muito bem escrito. Alguns diálogos não funcionam muito bem. Algumas piadas não funcionam nada bem e é quase cringe. Tipo, há um início de uma conversa que eu acho muito estranha, que é, ela chega só para ele vai ter com ela por causa de uma pintura ou de uma falsificação na realidade de Goya, não é? Uhum. E ela disse para ele e diz, como é que se chama? E ele, Goya. E ela, Senhor Goya? Não, pintura de Goya que eu tenho aqui. Isto nunca acontece. Imaginem que vocês vão ter com alguém com um livro de Dom Dinis para tirar dúvida acerca do Pinhal de Leiria. Como é que se chama? Dom Dinis? Como assim? Não, este livro é de Dom Dinis. Pá, isso não acontece. Tive vontade de nesses momentos. Pá, eu acho que e voltando à estrutura, o início do filme é um bocado desesperante porque, ok, tens que ir falar com esta pessoa. Vamos falar com esta pessoa. Agora tens é que ir falar com aquela pessoa. Pronto, agora vamos falar com aquela pessoa. Agora vou falar com aquela outra pessoa. E lá outra pessoa. Nolan, não achas que estamos a ter demasiada conversa? Tens razão. Então vamos saltar para um prédio para falar com essa pessoa. Pelo menos temos uma cena com a malta a saltar por cima de um prédio. Mas aquilo é quase... Epá, eu pensei, isto é uma série. Cada episódio é uma cena que eles têm que fazer para ir falar com uma pessoa para tirar dúvidas e ter ali aquele tete-a-tete e pergunta-resposta. E você achava que é um MacGuffin, não é? Sim. E gostaram que o MacGuffin, aquilo parecia um brinquedo, não é? Que é montar é uma peça com outra peça e depois toma 3 peças. Não, fica com 2 peças. Não, mas espera, mas isto... Parece uma torrezinha, que parecia uma máquina de expresso de um designer qualquer. Aliás, nesse sentido narrativo, agora que me lembraste dessa cena, porque é a cena em que eles se despedem, e tu já mencionaste algumas um bocadinho para quem viu o filme, Pedro, há coisas que tu consegues ver a dada altura com algum avanço. Falando na cena de ser uma narrativa complicada ou não, tu a dada altura percebes onde é que o Pattinson e o protagonista, que não me lembro o nome, vão estar. Do protagonista, ele não tem nome. A personagem não tem nome. Exatamente. E no fim também percebes, a dada altura, quem é aquela personagem que está deitada no chão e os ajudou. Acho que isso também, a dada altura, percebes. É assim, eu penso... O que não tem mal. Não tem mal. Isto é uma coisa que já muita gente falou, está por todo lado, que é... Percebe-se perfeitamente, o Nolan teve sempre um interesse em particular com esta questão, como é que nós percepcionamos o tempo. O que é que o tempo... Nós somos personagens, nós somos criaturas que estamos presas, isto é uma metáfora de um cientista, um filósofo, não me lembro, que é, nós estamos presos no tempo como um mosquito preso no âmbar. Nós estamos dentro do tempo, nós não podemos escapar disso.
E quase todos os filmes, reparem como ele de facto explora sempre a questão do tempo. O Memento é claro, é um tempo para trás ou reversível, mas tem a ver com a memória também. O Inception é obviamente as diferenças do tempo no sonho, mas também tem a ver com a memória. E o próprio filme do Batman também são filmes que estão sistematicamente a olhar para trás, não é? Ou seja, e sempre, por exemplo, o Joker é uma personagem, é engraçado que há muitas pessoas que repetem aquela frase que ele diz que é eu não tenho plano nenhum e sou um agente do caos. Porra, não há personagem que mais planeie tudo do que o Joker. Sem dúvida. Ao milímetro. Ao milímetro, ao milissegundo, portanto tem mesmo a ver com a organização do tempo. Mas, por exemplo, este filme, em muitos aspectos, pareceu-me demasiado próximo ao Inception, até da própria a construção de uma equipa, as funções que é uma equipa menor, obviamente. Eu acho que o Nolan de facto um excelente realizador em termos técnicos, não é? É um tipo que tira muito bem partido dos practical effects, da maneira como edita. Ele tem a sorte de trabalhar com compositores que trabalham muito bem para o tipo de efeito sonoro que é necessário para as cenas que ele quer construir. Eu acho que ele também usa música como esteroides. Eu também acho que ele não é para dar ali aquele boost. Tu estás assim, não estou. O que é isto? Está bem, mas a verdade é que isso também é um efeito relativamente banal, não é? Que é boss music, ou seja, pões boss music, qualquer coisa parece épica. Tu vês um gajo a preparar cornflakes, então parece fogo. Estão os melhores cornflakes do mundo. Portanto, também é um bocadinho... É por isso que existem, obviamente que existem em toda a história do cinema, pessoas que tiraram partido da música de uma maneira particularmente magistral. O Hitchcock vem logo à cabeça, mas muitos outros, não é? Mas o próprio Hitchcock também tirava partido de não ouvir sons estou-me a lembrar agora não me lembro qual é o filme, peço desculpa, mas que é a personagem está a andar e ouve os passos de quem o segue e depois ecoa, não se percebe de onde é que vem. É o som acusmático, não é? Como se diz mesmo no cinema. Mas o André estava a chamar a atenção para os diálogos. Uma das coisas que alguns dos filmes do Batman foram bons é pelos diálogos, porque eram escritos com ou por, não sei, pelo irmão. E de facto os diálogos não é a coisa melhor. Ou seja, existem frases muito marcantes, aquela coisa... Eu vou dar-te uma palavra, Tenet, e depois acabou. Não, quer dizer, eu pensava que o gajo ia dizer aquela palavra, sabes, em qualquer momento estava a levar porrada e Tenet, ou a estar a comer um bife e, olha, é não sei quantos dólares, Tenet, e isso nunca acontece. Ou seja, é um bocado aquela coisa que é, usa esta palavra, mas depois, ou seja, é tudo muito cool, e eu sei que o rule of cool muitas vezes ultrapassa a necessidade, porque funciona bem numa cena, mas... há coisas que ele não constrói bem. Uma das coisas que eu chamaria a atenção mesmo é que há quem diga que este filme é pouco emocional. Há outros filmes em que há uma maior emoção, ou mais bem construído. Aqui, por exemplo, o Gabriel já apontou, né, que é aquela coisa do feed é enfiada a martelo, como é óbvio. Nós lemos a cena do Interstellar, por exemplo, quando a personagem, não me lembro como é que a personagem se chama, mas o Matthew McConaughey, quando se está afastado de carro a chorar porque a filha não se veio despedir dele, e é uma cena muito dura, mas óbvio porque nós estamos a responder empaticamente à cena que está a ocorrer. Portanto, pergunto-me se é a emoção da cena ou se é simplesmente uma reação de espelho que estamos a ter com isso. Este filme é um pouco mais frio, tem a ver com a própria estrutura da história que quer ser fria, mas leva de facto a que haja um pouco de interesse. Eu até diria mais. O Nolan não sabe escrever personagens femininas. Não sabe. Acabou. Mulheres, não existem praticamente mulheres nos filmes dele, não são personagens interessantes. Mas o que ele faz bem são bromances ou até cenas homoeróticas entre as personagens principais. Há sempre uma interação curiosa. Por exemplo, no Inception, acho que aliás, o que não falta é fanart entre o Tom Hardy e o Gordon Lewitt, não sei o quê. Porque o Tom Hardy faz assim uma... Bem, é o Tom Hardy, não é? Quer dizer... Desculpa, está calor. Um bocado difícil. Mas neste filme também há este bromance entre as duas personagens. Por exemplo, eles querem fazer-nos crer que ele tem uma preocupação pela personagem feminina. Mas é um bocado metido a martelo. Ou seja, ela está em perigo e o gajo quer salvá-la. Mas não há química nenhuma. É por isso que eu disse que eu preferia ter visto os gajos no fim...
o Robert Pattinson a aproximar dele, a dar-lhe um ganda xoxo na boca e dizer: estive há 40 anos à espera disto, vais perceber no fim da vida. Pronto, e acabou, e ficava uma coisa, uau, pá, mesmo verdadeiramente significativa. Enfim. Mas pá, para também não ser demasiado duro, porque eu até estava a gozar um bocado com os diálogos. Também quero falar de uma coisa boa para não falar só mal também. Não, epá, eu acho que é assim, apesar de tudo, eu quero crer que com os problemas todos que o filme tem, eu sei que este, pronto, como estávamos a falar há bocado, também não sei responder o que é que diz de um filme, se precisa de mais de mão, não é? Se isso quer dizer que é bom, que é mau. Eu acho que neste caso há uma complexidade que provavelmente ajuda a um segundo visionamento. Eu acho que vou gostar mais do filme porque eu acho que o filme tem momentos muito bons, tem momentos espetaculares. Estás-te a enganar, mas não, acho que não são os momentos de conversa ou de interação entre os personagens. São momentos de ação que eu acho que são fixes. Mas estás a ver, mas isso eu pergunto-me se não é outro problema. É que o Christopher Nolan é um realizador muito de set pieces. Sim. Cenas Sim. muito bem feitas, super bem planeadas, muito bem feitas. Mas são set pieces. Mas um filme tem que ser uma história completa. Claro. Tem que é um pacote emocional. E eu acho que aí é um pouco mais problemático. Mas, por exemplo, não sei, eu quando lembro-me mesmo do início do Dark Knight, que vai beber um bocadinho ao hit do Michael Mann, aquela cena de assalto funciona bem para mim. E aqui no Tenet, de uma forma geral, apesar de ter grandes cenas de ação, não me entusiasmaram por aí além. Mas gabe que, eventualmente, em termos técnicos, ele tem jeito. E uma coisa... Tem jeito. Tem jeito. Mas ele faz. Eu é que não tenho jeito com as palavras, mas pronto. O que é que eu queria dizer era, lembro-me de estar a ver o Batman Begins, por exemplo, e as cenas de luta serem, pavorosas, um editing super manhoso em que não se percebe nada. E agora a ver no Tenet aquela cena de pancada entre o protagonista e o protagonista, interessante, com um invertido e outro não, as cenas de luta, a coreografia, sim, muito melhor do que o que eu já tinha visto ele fazer antes em termos de cenas de pancadaria, que eram bastante mais fracas. Portanto, sim, tecnicamente o filme tem os seus pontos fortes, claro que sim. Não, eu só estava a saudar, no que diz respeito ao cinema mainstream e aos blockbusters, um filme que não seja um remake, uma prequela, um reboot, uma sequela. Porque hoje em dia parece que vem tudo na sequência de alguma coisa. E neste caso... Olha o vilão do Inspector Gadget. Tenho um exemplo para ti de um filme que mexe com viagens no tempo, apesar de ser numa perspectiva mais clássica, de mainstream, de ação, e que eu acho que é bastante mais estimulante, que é o Edge of Tomorrow 3. Também, mas mais recente. O Edge of Tomorrow, com o Tom Cruise. Gostei bastante desse filme, por exemplo. Baseado numa mangá. Sim, verdade. Pronto, lá está. Mas este não é baseado em nada. Este foi o gajo que escreveu. Tem essa vantagem. Para mim tem essa vantagem. É refrescante que haja uma pessoa que tem uma visão, que escreve um filme, tem os seus problemas, mas leva avante e a gente está... Isso sem dúvida. Aliás, nós estamos a falar que é um blockbuster, mas também já tínhamos referido isso. Ou seja, estamos a falar de um filme de Hollywood, ou adjacente a Hollywood, mas ele mantém essa qualidade autoral, se assim se quiser, não é? Sem dúvida. E isso, ao nível que é, não é? Este nível mainstream não acontece assim tantas vezes, porque a maior parte dos filmes mainstream que tu tens, se calhar, são tipo Transformers 2, não é? Ou 3, ou 4, ou 5. O que eu sinto sinceramente aqui é uma colagem, aquilo que me parece é que é uma colagem de várias ideias que ele tem, bastante interessantes, pontos de partida muito inteligentes. Ou seja, por exemplo, vocês já devem ter visto a ideia do Tenet, que é o quadrado romano, não é? Que é o Sator, rotas, ópera e não sei o quê, arepo, etc. Uma coisa curiosa que eu na livraria tenho um póster da oficina Arara precisamente com esse quadrado romano. Está lá mesmo essa coisa que temos. Portanto, é uma coisa que estava sempre no meu campo de visão.
Portanto, ele baseia-se nessas coisas, ele deve ter esta obsessão por determinados quadros. A questão é que depois, em termos, lá está, de uma história toda, ele disse que demorou não sei quantos anos a escrever, 6 anos, a escrever o draft, mas já há 20 anos que pensava na história, etc, etc. Foi pouco tempo, claramente. Pronto, ou seja, se calhar precisava de um toque de outra coisa, mas lá está, por exemplo, isto que eu estou a dizer das personagens femininas é uma coisa tão constante nos filmes dele, todos os filmes dele, que não é algo que eu possa esperar que ele vá alterar, não é? Eu duvido muito que ele alguma vez faça um filme com uma protagonista, uma personagem feminina no papel principal. Quem sabe, não sei, mas não me parece. Talvez depois deste podcast. Exato. Depois deste podcast. Exato. Três marmanjos escondidos. Não sei. A outra coisa que eu diria, pronto, ele também usa, é muito claro em relação ao tipo de, volto a repetir aquela coisa dos set pieces, ou seja, ele tem uma ideia muito clara do que é que quer fazer em cada piece, ou seja, por exemplo, a cena da perseguição dos carros na estrada com os carros invertidos é muito interessante, a cena final daquele ataque na cidade acho que um bocadinho banal, porque aquilo parece uma coisa, um jogo de computador daqueles, sei lá, não sei, Não, mas um jogo de computador. Desculpa, deixa-me só dizer o seguinte, esse do jogo de computador tem graça, porque às vezes a estrutura parecia um bocado, que é, quando um gajo tem uma missão nos jogos de computador, e depois há aquele momento, que é o momento da animação, tu tens um X no canto inferior do ecrã para passares à frente. E estas eram as partes de exposição. Parecia um bocado às vezes isto, que parecia um gajo carregar no X, pá, está bem, pronto, vamos lá ver os carros invertidos outra vez. Sim, mas lá está, reforça aquilo que eu estava a dizer, que é feito por set pieces e não propriamente por uma fluidez do espaço. Por exemplo, reparem a maneira, por exemplo, o filme tem todos aqueles elementos típicos do International Spy, não é? Que é, está numa cidade, depois está noutra cidade, muda de roupa. Eu, por exemplo, eu estava a babar-me com os fatos que os gajos utilizavam, muito bem feito, são ótimo gosto, a vestirem-se. O gajo é super elegante. Eles, todos. Mas, por exemplo, é óbvio que eu não estou à espera de ver, mais uma vez, pela enésima vez, uma grande angular a aproximar-se de helicóptero drone de uma cidade e aparecer em Istambul, aparecer o nome da cidade e depois o nome do país em baixo, normalmente, não é? Tipo Lisboa, Portugal. Ok, eu sei que isso é um bocado banal, eu não sou realizador, mas neste caso, por exemplo, o gajo aparece-nos e não há quase tempo nenhum de nos ambientarmos a cada coisa. E lá está, é isso, por exemplo, eu quero falar com uma pessoa que vive naquele prédio, então salto até ao prédio. Agora preciso falar com uma pessoa dentro do restaurante, então entro no restaurante, sou maltratado pelos empregados, não se percebe muito bem porque é que o gajo trata mal a pessoa, ou seja, é porque é um gentleman's club e ele, mas tem convite, ok, mas nada disso é explicado, é tudo chofre, Há personagens que desaparecem, não é? Por exemplo, o Donovan logo ao início, que eu lembro-me, por exemplo, de um realizador que eu gostava imenso, caso não vi os últimos, o Al Hartley, e entra aqui, pronto, só para dizer, tenho uma palavra para ti, diarreia. Se não for. Enfim, E depois desaparece. Enfim, sei. Mas pronto, pá, no geral também tem lá os bons momentos de ação, não é? Tem aqueles bons momentos de ação. A cena da ópera, por exemplo, repara, voltando ao The Dark Knight, é o The Dark Knight, não é? Eu desculpem, mas eu, apesar de ver os filmes vezes em conta, eu não ligo aos títulos, é o Batman 1, 2, 3. Dark Knight, não é? Por exemplo, a cena do início é muito bem feita, porquê? Porque cria a personagem do Joker, correto? Exato. Ou seja, todos eles estão a dizer coisas e nós vamos sabendo quem é o gajo. Esta cena da ópera, entrada, serviu para quê? Para ver gajos aos tiros e há uma bala que sai. Não está a caminhar para o mesmo sítio. Não contribui da mesma maneira. E, por exemplo, a ideia de há bocado do que eu falei do quadro romano, ou como é que ele se chama, das tais palavras, que estão espalhadas por personagens no filme, ou seja, o pintor é o Arepo, o russo é o Sator, não é? Agora não sei dizer a palavra. Rotas, Sator. O Rotas é a companhia.
Se calhar eu tinha que fazer um esquema para perceber o que é que espelha uma coisa e o que é que espelha a outra. Mas dá-me a sensação que aquilo é tirado ao calhas. Pá, ou seja, a elegância aí também não é, se calhar... Eu acho que essa é a palavra. Não sei. Os conceitos são bons. Isso eu acho que sim. Os conceitos explorados são interessantes. Mas falta elegância narrativa, pegando na questão de estarmos a falar mais no ponto de vista narrativo. Acho que lhe falta elegância. Acho que essa é uma excelente palavra para aplicar. Mas eu acho que a gente também deve deixar agora no final uma palavra de incentivo ao Nolan para não desistir, não deixá-lo para abaixo por este nosso... continuar é mesmo assim, olha, se calhar o próximo corre melhor. O próximo corre melhor, pá, tens futuro, pá. Ele tem futuro, ele faz. Não, mas sabes que eu já vi muitas pessoas a dizer que um dos problemas é precisamente ele ter relativo acesso à luz verde da produção. Talvez ter alguém... deveria voltar... Mas estás a ver, agora se calhar ele não tem ninguém a dizer-lhe que não a algumas coisas, não é? E por isso é que neste momento eu acho que ele está num modo mais exagerado. Porque se calhar antes teria alguém... Nolan, vamos pensar nisto de outra forma. Se calhar há outras formas de fazer isto. E agora é, sim, força. E depois é demais. E eu também sinto um bocado isso que o Terrence Malick comenta isso ao sairmos. Também acho que está num modo mais exagerado a partir de determinado filme, do Tree of Life. Mas pronto. Olha, vocês viram aquele filme The Extraction com o Chris Hemsworth? Não? Ok. Não querendo estragar o filme, mas, por exemplo, esse filme tem mostra em alguns aspectos é parecido com o Inception neste sentido. Nós temos uma personagem e nós percebemos que ele tem uma coisa a resolver na vida dele, que é precisamente o encontrar-se com a filha ou com o filho, ou alguma coisa que tem a ver com os filhos. E isso serve de incentivo ou de ferida que explica porque é que essa pessoa está na mão de baixo no momento em que começa e, portanto, tem um objetivo final para se sentir melhor. A verdade é que aqui o protagonista não tem essa história. E se calhar, o The Extraction é um filme que tem uma cena de ação muito bem feita, mas o filme não é particularmente feliz. É um filme bom nas cenas de ação, mas em termos de história é um bocado lamechas e não é grande coisa, acho eu. É claro que isto aqui é muito fácil de nós, tenho 3 papalvos aqui a dizer assim, se fosse eu, se fosses tu não estavas de calções a fazer um podcast no YouTube, não é? Mas a verdade é que, claro, que nós fantasiamos sempre que, como é que eu escreveria esta história, seja lá o que for, a fantasia idiota que temos. Mas de facto eu sinto que há algo que falta aqui, que é um hook emocional em relação aos personagens. Isso no Inception era um bocadinho over the top, não é? A mulher morreu e os filhos não posso. Tudo bem, funcionava, era bom, um gajo está ali interessado em ver como é que isso é. Aqui é... Pronto, estava sempre a perguntar onde é que o gajo não pôs de casaco, porque eu quero comprar um blazer igual. É claro que não vai assentar tão bem como ele, mas eu vou tentar. Enfim, não sei. Não tinha reparado nunca na questão feminina do ponto de vista do Christopher Nolan. Estou a pensar que se calhar ele viu o Night Manager há pouco tempo com o Tom Hiddleston e disse vou pegar nesta rapariga e pô-la a namorar também com um traficante e presa num iate. E o Viúvas também, ela entra no Viúvas e é o mesmo papel também, basicamente. Ainda falavam do Hugh Grant nas comédias românticas. Bem. Hugh Grant? Grande ator, meu. Eu adoro o Hugh Grant, estava a falar na questão do typecasting, não é? Dada a altura, o Hugh Grant era sempre convidado para fazer aquele papel do 4 casamentos e um funeral, mas é um ator que eu gosto bastante. E que tem feito coisas bastante diferentes agora, ainda recentemente o Cavalheiros. Scandal e... Qual? O Cavalheiros. O Cavalheiros. Vi, assim ainda não vi. Ok. Bom, verdicto, de 10 estrelas eu atribuo... não atribuo nada. Não, ou seja, é um filme que obviamente tive imenso prazer em ver enquanto estava sentado. Agora, quando um gajo vai pensar sobre a estrutura, eu sei que muitas pessoas vão falar da estrutura, porque o filme basicamente dobra-se sobre si mesmo várias vezes. Eu tenho a certeza que um matemático
conseguirá fazer, não estou a brincar, uma estrutura, um origami com isto, ou seja, porque não só se dobra em si mesmo, como depois a cada dobra, lá está porque é que se chama turnstile, porque depois volta para trás, etc, e aquilo está tudo dobrado. Aliás, se vocês lembram-se do Interstellar, lembram-se de uma cena no Interstellar que é relativamente básica, porque há um físico, que é o David Bohm, que fala da ordem implícita e ordem explícita, que é basicamente o que o gajo diz é, portanto, se eu tiver... Nós vivemos no universo como se vivêssemos numa página. Portanto, eu estou aqui neste sítio e preciso ir para este, não é? Como é que eu faço? Claro, se eu dobrar, é num instantinho. E isto tem a ver com a ordem implícita, que é, se eu tiver acesso a dimensões diferentes daquelas que eu tenho, é mais rápido. Olha, este filme não é só o dobrar uma vez, como de certeza que aquilo depois dobra mais uma vez, e depois dobra outra, não sei o quê, e percebemos que os gajos têm trajetos bastante complexos. Mas a questão é esta, no momento em que este trajeto está resolvido, e seja como for, do ponto de vista da personagem, é linear. Ou seja, esta personagem vai ter, não interessa se ele volta para trás no tempo, ele está sempre a andar para a frente. Ou seja, é muito interessante e até elegante o ver essa estrutura, mas no fim do dia está explicado. Estão a entender? Não sei se estou a ser claro. Enquanto que há muitos outros filmes de puzzles, sei lá, Source Code, ou o ano passado em Man in Bad, como já disse, o 12 Monkeys, aliás, o 12 Monkeys que é baseado no La GT, do Chris Marker, etc, etc. Há muitos outros filmes em que existem estruturas bem mais complexas, bem mais abertas, David Lynch, não é? Em que o segredo não está em resolver o puzzle, porque não há puzzle. É só isso, é essa superfície irresolúvel que serve apenas para uma experiência estética e poética. E o Nolan não está muito interessado em que haja essa experiência poética para além da razão. Não, ele só quer dizer, há aqui um esquema muito amarado que vocês vão demorar 17 anos a perceber. Mas há um esquema. Sim. Mas pronto, está. Pontos fortes e pontos negativos, mas de longe, para mim, não é o meu preferido do Nolan, nem de perto nem de longe. Acho que ele corre o risco de estar realmente a ficar demasiado fechado sobre si mesmo e a fazer uma história que é too much, para mim é too much isto. E a maneira, pronto, e tem muitos pontos fracos, pelo menos daquilo que nós já falámos aqui, parece que estamos de acordo os três com isso, pronto, mas venham de lá outros comentários e o que é que acharam também. Sim, porque certamente que também virão mais filmes dele de certeza, não é? Sim. Portanto, não me parece que tenha a carreira em perigo. A única coisa é que vai aparecer malta a dizer não sei porque este é o melhor filme do mundo. É porque este é sempre o melhor filme do mundo até aparecer o próximo filme. Isso é o meu problema muitas vezes com esse tipo de fanbase, que é este é o melhor filme do mundo porque acabei de ver. Mas para o próximo ano, quando estrear o Dune, o Dune é o melhor filme do mundo. E depois quando estrear finalmente o crossover entre o Batman e o Bugs Bunny, o melhor filme do mundo. Eu estou a contar que o Dune seja melhor, não, vamos lá, estou a contar que seja um bom filme. Eu estou empolgado. Bem, então vamos falar sobre a próxima semana. Exatamente, vamos dizer às pessoas que o próximo filme que nós vamos ver um filme é O Segredo das Bolachas, um filme de animação que acabou de estrear. Não. Diz lá, Gabriel, o livro é escolhido pelo Gabriel. É verdade. Não, vamos debruçar-nos um bocadinho sobre a obra do Simon Hanselman. Portanto, vamos trazer para a mesa o Meg e o Mog vão a Amsterdão. Corrige-me aí, tu tens aí o título à mão, Pedro. Meg e Mog em Amsterdão, sim, em Amsterdão. Mas eu acho que o importante mesmo era debruçar-nos um bocado sobre o universo da Meg e do Mog, que o Simon Hanselman tem vindo a publicar. E pronto. Muito bem. Bom, muito gosto em conhecer-vos. Bem-vindos a mais um programa de 3 graus de carequice. Sim, está feito. Vamos dar início ao programa. Mas eu vou ter que ver este episódio outra vez, porque há muitas coisas que eu não consegui apanhar. Há muitos easter eggs que não dá. Mas apanhei este do princípio e do fim. Devia estar a falar do princípio, devia estar a falar para trás. Imagina uma tampa
Imagina uma tampa. Uma tampa é um positrão. A caneta é... Exato. Bem, Bom, vá. pessoal. Boa noite. Não. Tchau, boa noite. O tempo volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. O tempo volta para trás, mata as minhas esperanças vãs.